Fala, sócio, beleza? Rafael Seabra aqui. E esse vídeo é um pouquinho diferente, porque eu vou liberar para você uma das melhores aulas já gravadas por mim para os alunos da Sociedade Milionária. Então, é uma aula que é exclusiva para os alunos, que eu estou excepcionalmente liberando para todos aqui. Essa aula foi liberada em novembro de 2022, mas ela está completamente atualizada, super atualizada, e fala de um dos temas mais importantes para você enquanto investidor, que é como proteger os seus investimentos da inflação. Como se proteger da inflação, como se proteger do risco Brasil, de uma possível desvalorização do real, entre outras coisas. Então é uma aula de cunho muito mais defensivo e que, no final das contas, é a estratégia mais importante para você enquanto investidor. É saber se defender, saber proteger seu patrimônio, não só da inflação, mas também do risco do Brasil, tá? Então, sem mais delongas, eu vou liberar a aula para você agora, mas antes eu queria deixar um recadinho bem importante, tá? No final da aula, assiste lá até o final, porque eu vou falar algo muito importante para quem quiser saber ainda mais sobre como proteger o seu patrimônio da inflação, tá? Então assista essa aula até o final e fica lá no finalzão do vídeo, porque você vai ter uma surpresa. Fala, sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária. Vamos dar início a mais uma aula de atualização. A aula 116, que será o guia definitivo para se proteger da inflação. Nós já tivemos várias aulas de muita qualidade aqui na Sociedade Milionária, principalmente as últimas, à medida que eu vou adquirindo mais conhecimento e aprendendo junto com vocês. As aulas estão ficando cada vez melhores, da aula 100 para frente, por exemplo. Eu acho que está a nata da Sociedade Milionária. Mas se essa não for a aula que te traga, sei lá, o maior conhecimento, é sem dúvida a aula mais importante daqui da Sociedade Milionária. Se você entender o que eu tenho a falar nessa aula, você não só vai ter muito mais tranquilidade para investir, muito mais confiança no método, mas também vai se preocupar cada vez menos com as coisas que você não consegue controlar, decisões políticas, econômicas e muito mais em focar na construção do seu patrimônio. Porque se você fizer isso da maneira correta, de maneira bem feita, dificilmente o cenário externo vai te impactar de uma maneira, sei lá, a colocar o risco de ruína, de você perder tudo no seu dinheiro, tá? Então essa é uma aula para te trazer um conhecimento mais macroeconômico, mas principalmente para te dar tranquilidade em relação aos seus investimentos. E por isso, nessa aula eu preciso falar um pouquinho sobre economia, principalmente eu vou começar falando sobre responsabilidade fiscal, que me acompanha muito no meu Instagram. Quando eu estava viajando em Portugal, eu fiz até uma sequência rápida de stories sobre isso. Depois não avancei, tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho mais também sobre essa questão, sem entrar no mérito político, tá? Porque aqui o objetivo da Sociedade Milionária não é estar certo, não é tomar partido, é ganhar dinheiro, tá? É proteger nosso patrimônio, é gerar renda passiva. Então a ideia é vocês entenderem o cenário, como isso impacta a vida financeira das pessoas no geral e como você pode se proteger disso, tá? Então vamos lá começar falando sobre responsabilidade fiscal. Basicamente, o que é esse termo? É um termo bonitão, às vezes parece, nossa, contábil e tal, é difícil, mas não, é bem fácil de entender. Responsabilidade fiscal do âmbito governamental nada mais é do que você gastar menos do que você arrecada, né? Ou, sei lá, gastar até o que você arrecada. Você tem um orçamento e você gastar apenas aquilo que está previsto no orçamento, porque sempre que você gasta a mais, estou falando em termos de país, né, você vai se complicar. Então, dando um exemplo rápido com pessoa física, tá? Foi o mesmo exemplo que eu tinha dado quando eu tinha falado sobre isso lá nos stories e o pessoal achou bem legal. Você, enquanto pessoa física, você deveria também gastar menos do que você arrecada, do que você ganha, no caso, através da sua renda. Se você decide, não, eu vou gastar mais do que eu ganho, você decide isso e pronto, ou não necessariamente gastar mais do que eu ganho, mas você decide, olha, agora eu vou gastar muito mais do que eu, via de regra, ganho. E você decide que você vai fazer isso, em algum momento isso vai furar. Por quê? Se você faz isso, você vai ter duas possibilidades. Ou você tem que ter um aumento muito grande de renda para compensar esse seu gasto, e a gente sabe que o aumento imediato de renda não é uma coisa tão simples, você precisaria, sei lá, ou mudar de trabalho, ou desenvolver um projeto em paralelo, alguma
a ideia de renda extra, fazer Uber, o que é que seja. É ter que fazer uma coisa para você ter uma renda extra ou aumentar o seu salário através de uma mudança de emprego ou de progresso dentro da sua empresa. Isso não é tão imediato de se fazer. E o mais provável é que você gastando mais se você ganhasse, você ia precisar se endividar. Tá? Então você precisaria tomar dívida. Talvez a primeira dívida fosse até barata, sei lá, você é servidor público, conseguia fazer um consignado com juros baixinhos, mas à medida que você continuasse gastando mais do que você arrecadasse, ia chegar um momento que você não ia dar conta do pagamento dos juros, do pagamento daquela dívida, e você ia ter que pegar uma outra dívida para pagar essa dívida. E quanto mais você se endivida e vai se metendo no buraco maior, as dívidas vão ficando cada vez mais caras. Você não vai conseguir mais aquele consignado, aquele empréstimo com juros baixinhos. Muitas vezes você tem que apelar, sei lá, para cheque especial, usar cartão de crédito e não pagar. E aí a bola vai ficando, essa bola de neve vai ficando cada vez maior e vai chegar um momento que, sei lá, você vai ter que pegar dinheiro com agiota, 10% ao mês, 20%, 30% ao mês, sei lá quanto é que a agiota compra. E você iria quebrar, né? Com o governo funciona mais ou menos da mesma maneira, tá? Obviamente tem diferença, e a diferença fundamental é que o governo pode imprimir dinheiro para pagar sua dívida, não que isso seja uma solução, mas ele pode fazer isso. Você não pode, né? Você vai preso, você, enfim, vai passar por problemas maiores, vai ter que se desfazer do seu patrimônio, o que é que seja. Mas o governo ele pode, claro que isso tem consequências. Então o governo ele precisa também ter essa responsabilidade fiscal. Se ele não tem, das duas, uma, se ele está com os gastos muito elevados, ele tem que aumentar a sua arrecadação. E aí ele vai ter que ou aumentar impostos, que essa costuma ser uma das piores decisões, né? Porque de uma maneira geral, ninguém nunca conseguiu fazer aquele imposto para ricos. Todos os impostos que você cria, o rico dá uma maneira de licitamente e legalmente se proteger dele. E termina que a maior base de impostos, especialmente num país pobre, feito o Brasil de maneira geral, você pensa que mais de 90% da população ganha menos de 3.700. Se você não consegue tributar essas pessoas, você vai estar deixando de tributar 90% das pessoas. Tá? Então não dá. Num país pobre, infelizmente, os pobres precisam ser tributados também. E de maneira proporcional termina sendo até maior. Então, ou o governo teria que aumentar a arrecadação através de impostos, ou o quê? Se endividar mais. E como é que um governo se endivida? Emitindo títulos de dívida pública, que é o que a gente conhece enquanto investidor. Os títulos públicos que a gente investe através do Tesouro Direto. Quando você está investindo através do Tesouro Direto, talvez você nem saiba disso, não soubesse ainda, está sabendo agora. Se você já assistiu as aulas do Renda Forte, você já sabe. Você está emprestando dinheiro para o governo. E aí muita gente fica morrendo de medo do tipo, nossa, mas emprestar dinheiro para o governo, esse governo não gosta do presidente X ou do presidente Y, o governo é ladrão, é isso e aquilo, então é muito arriscado. Não. É o ativo, investir em títulos públicos, principalmente no Tesouro Selic especificamente, é o investimento mais seguro que você pode fazer aqui no Brasil. Na verdade, em qualquer país, é você investir nos títulos emitidos da dívida daquele país na moeda local. Tá? Não é uma dívida em dólar, é uma dívida em reais. Por quê? Porque em último caso, se der uma merda muito grande, o governo pode simplesmente emitir mais dívida para pagar as dívidas anteriores, que é o que ele faz, que é o que se chama de rolagem de dívida. Não vou entrar tanto em detalhes nesses termos técnicos. Ou pode literalmente, não é mais literal, né? Porque hoje em dia não se imprime mais dinheiro, né? Você vai lá e mexe na planilhinha, aquele dinheiro aparece magicamente para os bancos poderem emprestar. Mas assim, é só ele, entre aspas, imprimir dinheiro. Tá? E aí, qual a consequência da impressão de dinheiro? É você ter um aumento de inflação. Tá? Então, quando o governo ele começa a ter que se endividar cada vez mais para poder cobrir o rombo da irresponsabilidade fiscal, da mesma maneira que acontece na pessoa física, você quando vai se endividando e aí os credores começam a perceber que você está cada vez mais enrolado, você só vai conseguindo taxas cada vez mais altas, os credores vão exigindo taxas cada vez mais altas para poder emprestar o dinheiro para você enquanto pessoa física. Nos governos é a mesma coisa. Quando ele começa a se enrolar muito, a ter problemas fiscais, a ter problemas de inflação, ter problemas de desvalorização da moeda, o que é que os investidores também fazem? Eles demandam cada vez taxas mais caras. Por isso que vocês devem ter percebido já que toda vez que dá algum rolo, aquela coisa que o governo, a equipe econômica de um país, ou mesmo o presidente, recentemente, falando só pontualmente, né, o Lula declarou que tipo, se o que eu falar, o dólar aumenta, a bolsa cai, paciência, vai ser assim mesmo, o problema dos especuladores. Não é, quando o dólar aumenta, você tem problemas de inflação, você tem uma série de outros problemas que se incorrem na economia.
E quando você vê essas falas assim, quando fica tudo turbulência, o que é que você já deve ter percebido em relação às taxas dos títulos públicos? Elas sobem. Elas sobem. Por que elas sobem? Porque as pessoas que emprestam dinheiro para o governo, ou seja, quem compram títulos públicos, pessoas, instituições financeiras, fundos de investimento, investidores estrangeiros de maneira geral, eles passam a exigir taxas maiores porque, tipo, eles, olha, o risco do Brasil aumentou. Então, eu só topo emprestar dinheiro por uma taxa maior. Ou seja, eles param de comprar títulos e aí quem emite os títulos começa a emitir títulos com taxas cada vez maiores, ou seja, com preços menores. Por isso, quando a taxa sobe, o preço cai. Então, eles vão dando descontos cada vez maiores nos títulos. Para quê? Para que as pessoas voltem a comprar e o governo volte a arrecadar através de título público, de emissão de dívida, tá? Nada mais o governo tá tomando dinheiro emprestado, né? Então, é isso que ele está fazendo. Você está emprestando dinheiro para o governo, ele está emitindo dívida. E quanto pior o cenário, mais alto as taxas, mais o governo se endivida, maior o tamanho da dívida, maior a quantidade de juros que se paga e pior vão ficando os orçamentos dos anos seguintes. Porque cada vez vai ter mais juros para se pagar da dívida pública. E aí o governo pode, obviamente, ir imprimindo dinheiro para poder ir cobrindo isso, mas sempre que ele faz isso, a gente já viu na Argentina, na Venezuela e em outros países, quando você faz isso de maneira ostensiva, né? A consequência natural dessa impressão de dinheiro, por mais que alguns economistas, ou alguns poucos que são burros mesmo, mas a maioria que são desonestos intelectualmente falando, eles dizem que não tem problema quando eles sabem, na verdade, que tem. Quanto mais dinheiro você imprime, mais você desvaloriza a moeda, tá? Então, a moeda perde valor não só em relação ao dólar, mas também gera inflação, tá? Porque você está dando mais dinheiro para comprar as mesmas coisas, as coisas ficam naturalmente mais caras, tá? E quem é que, no final das contas, é por isso que eu falo que o imposto mais injusto que existe é a inflação. Por que o imposto mais injusto que existe é a inflação? Porque às vezes você pode pensar, quem é que se prejudica com a inflação? Quem é impactado pela inflação? Todo mundo. Mas existe uma parcela da população que é muito mais impactada pela inflação que é qual? É a parcela mais pobre da inflação. Primeiro porque os ricos eles vão se utilizar de todos os artifícios legais e lícitos para pagar menos impostos e também para se proteger da inflação. Por exemplo, quem é rico investe em ações e recebe dividendos sem pagamento de imposto de renda. Quem é rico investe em fundos imobiliários. E quando eu falo rico é porque nós somos um país pobre, tá? Você ganha mais de R$ 3.700 por mês, que é a imensa maioria das pessoas que fazem parte aqui da sociedade milionária. Quem ganha mais do que R$ 3.700 no mês está nos 10% mais ricos do Brasil. Isso é inegável, você não pode discutir. Isso é estatística, tá? São números que já foram apresentados. Por quê? Porque a base da nossa pirâmide ela é muito larga e ela ganha muito pouco. Tá? E aí qual é o problema? Fora essa questão toda de impostos, quem tem uma empresa vai pagar impostos lá na empresa, mas os rendimentos, que são os lucros que estão distribuídos para você enquanto pessoa física, também são isentos de imposto de renda. Então, do ponto de vista legal, dá para você pagar muito menos impostos, proporcionalmente falando, do que os pobres. Mas ainda tem uma outra questão, que é a proteção da inflação. Que nós, eu, você e a maioria esmagadora dos alunos da sociedade milionária podem se proteger. Não é à toa que você está investindo nesse curso, você investiu para fazer parte da sociedade milionária. Se você fez isso é porque você tem uma parte do seu dinheiro, você consegue investir. A grande questão é que a parcela mais pobre da população não consegue investir. Imagina uma pessoa que ganha, sei lá, um salário mínimo e tem filhos e tem uma casa para poder cuidar. Toda a renda dela vai ser usada para consumo, tá? Não é consumo de tipo, consumir coisas supérfluas. Às vezes o termo consumo parece que tipo, nossa, é só para consumista. Não, é porque isso vai para quê? Para ser gasto com o consumo de maneira geral. Com habitação, para pagar o aluguel da casa, com transporte, para se locomover para ir e voltar do trabalho, e com alimentação. Só consumo. Então, logo, quando temos um problema de inflação, preço do aluguel sobe, preço de alimentos sobe, preço de passagem de ônibus sobe, transporte sobe. Então, uma pessoa mais pobre, ele tem toda a sua renda prejudicada pela inflação. Já as pessoas mais ricas, da parte mais do topo da pirâmide, como eu tinha falado para vocês, por mais que alguns se constranjam com isso, não é a verdade. Eu, você e a imensa maioria esmagadora da sociedade milionária, que são até todas as pessoas que fazem aqui, mas não dá para falar de maneira unânime, né? Talvez existam algumas exceções de pessoas que realmente ganham um pouco menos, mas ainda assim são tão esforçados que conseguem investir, mesmo tendo uma renda menor, nós conseguimos proteger pelo menos uma parte do nosso patrimônio. Então, enquanto a gente tem uma parte
razoável da nossa renda, que é prejudicada pela inflação, porque nós também temos que gastar com moradia, com transporte, com alimentação e com outras coisas supérfluas que a gente gasta, uma parte, para alguns menor, para outras maior, pode ser 10, 20, 30, 40, tem gente que consegue investir 50% da renda ou mais, mas essa parte, em vez dela ser detonada pela inflação, ela tem um movimento contrário. Ela ganha com a inflação. Por quê? Porque existem investimentos que você não só se protege, mas ganha algo acima da inflação. Dando um exemplo bem simples de um deles que eu vou mencionar aqui ao longo dessa aula, tá? Se você investe, por exemplo, no Tesouro IPCA, que é um título público indexado à inflação, você vai ter aproximadamente agora nessa faixa, né, 6% ao ano mais inflação. Então o valor que você investiu, ele vai se valorizar pela diferença da inflação medida pelo IPCA e ainda vai te dar mais 6%. Então, enquanto a parcela mais pobre da população está tendo toda a sua renda corroída pela inflação, você está tendo uma parte dela corroída, mas a outra parte está sendo protegida e é isso que vai fazer a diferença no teu futuro financeiro, tá? Fechei essa introdução aqui, 15 minutinhos, mas para a gente falar de algo bem importante, porque você entendendo isso vai ficar mais fácil você entender todo o restante, tá? Deixei um vídeo também aqui embaixo, que é um vídeo que eu fiz lá para o YouTube, que fala mais sobre essa questão de por que a inflação é o imposto mais covarde, apesar de ter dado um resumo bem interessante, mas acho sim que vale a pena você entender, até porque lá eu falo um pouquinho sobre congelamento de preços e impacto do dólar nos preços das coisas aqui no Brasil. Mas agora vamos para a parte mais prática dessa aula. Primeiro de tudo, a inflação nos outros 10 anos, ou seja, de novembro de 2012 até outubro de 2022, eu estou gravando essa aula na sexta-feira, dia 18 de novembro, tá? Então eu só tenho os dados de inflação até o mês passado, né? Então, de novembro de 2012 a outubro de 2022, a inflação nesse período foi de 80,36%, tá? Então, se tivesse sido 100%, é porque significaria que o nosso poder de compra teria caído pela metade, né? Então, quase caiu pela metade o nosso poder de compra nos últimos 10 anos. Isso significa, tem gente que acha que, 10 anos, então eu divido por 10 e chego à inflação de 8. Não é assim, tá? As contas, a matemática financeira é um pouquinho diferente, tá? Porque 6,08, eu teria que tirar a raiz décima desses 80%. Não vou explicar isso agora, não. E ainda tem que somar com 1, enfim. Mas acreditem em mim nessa parte, tá? Já não precisa saber matemática financeira, só acreditem. A inflação média anual nos últimos 10 anos foi de 6,08%, tá? Na média. Teve momentos que ela estava lá em 4, teve momentos que estava em 10. Na média, a inflação nos últimos 10 anos foi de 6,08%. Eu acabei de fazer esse cálculo para você. Não peguei de nenhuma notícia. A inflação medida pelo IPCA nos últimos 10 anos foi isso. Logo, para você ter tido um resultado financeiro nos seus investimentos, você tem que ter rendimentos superiores a esses 6,08%. E a partir de agora, já chegar na parte legal da aula, eu vou começar a mostrar ativos na renda fixa, fundos imobiliários, ações e investimento exterior que te protegeriam em relação à inflação, tá? E, por incrível que pareça, é algo muito intuitivo e muito mais simples do que você imagina. Então, começando pela renda fixa, que é aquela coisa bem óbvia, tá? Ao investir em renda fixa, você consegue a proteção direta. Existe a proteção direta e a indireta, eu vou explicar rapidamente o porquê disso, né? Mas a proteção direta é quando você investe em títulos indexados ao IPCA. Falando especificamente dos títulos públicos, se você investe no Tesouro IPCA ou no Tesouro IPCA com juros semestrais, eu prefiro os com juros semestrais e para isso eu recomendo, deixa eu só botar aqui, porque juros semestrais, aula 041. Pronto. Depois assistam lá a aula 041 para entender por que eu prefiro os juros semestrais. A gente fala também pontualmente sobre renda fixa aqui na Sociedade Milionária, para quem entrou agora recentemente. Então, óbvio, quando você investe num Tesouro IPCA com juros semestrais, ele está pagando agora aproximadamente 6% ao ano mais IPCA. Então, isso significa que você vai ter a variação da inflação mais essa taxa de 6%. E esse mais nem é mais, ela tem uma continha aí que 6 mais 6 não é 12 não. É um pouquinho mais do que 6. Seria 1,06 vezes 1,06. Não sei quanto é que se dá agora, mas dá um pouquinho mais do que 12, tá? Mais uma vez, não precisa se preocupar com isso não. Mas quando você investe, por exemplo, num título indexado ao IPCA,
seja um Tesouro IPCA com juros semestrais, seja um CDB que você viu na sua corretora, que ele é indexado ao IPCA, em vez de ser ao CDI, ele vai te proteger diretamente da inflação. E aqui você não tem que torcer para tipo, nossa, quanto mais inflação, melhor não. É indiferente, porque você vai te proteger da inflação, ele vai te dar um retorno maior, mas o teu ganho, né, o teu poder de compra foi diluído também, o que sobra é só essa diferença. E qual a proteção indireta, se você quiser fazer também com a renda fixa? É você investir em títulos atrelados à Selic ou ao CDI, contanto que seja pelo menos 100% do CDI. Por quê? Porque no Brasil, mais uma vez, não vou me estender em relação a isso, mas a taxa Selic ela é usada para controlar a inflação. Quando a inflação sai do controle, o governo sobe a taxa Selic, tá? Para desincentivar o consumo, incentivar o investimento, então as pessoas passam a gastar menos ou pelo menos a usar uma parte do dinheiro para ser investido e aí você consegue frear a inflação. Então a taxa Selic é usada. Tanto é que a gente vê o quê? A gente teve um problema inflacionário há 12 meses, né? E aí o que é que aconteceu? Teve que se aumentar a taxa Selic. O mundo inteiro teve problema de inflação nos últimos 12 meses e o mundo inteiro, os Estados Unidos subindo taxa de juros, a Europa subindo taxa de juros e o Brasil não só subiu, mas subiu muito antes e já está prestes a começar a cair a taxa Selic. Mas você sobe a Selic para controlar a inflação. Então, quando você investe em títulos indexados a Selic, como o Tesouro Selic, ou mesmo em algum CDB, que seja indexado ao CDI, no caso, né? E tem que ser pelo menos 100% do CDI, você também tem essa proteção de maneira indireta. Esse aqui é bem óbvio, esse aqui todo mundo já sabe, né? Eu não estou dizendo que é para você investir só nisso. Mas agora bora para os investimentos um pouco menos óbvios. Menos óbvios, né? Como você pode se proteger da inflação investindo em fundos imobiliários, investindo em ações, investindo no exterior? Também é muito simples. Primeiro de tudo, né? Primeiro vamos partir de uma premissa para depois ver alguns exemplos práticos. A premissa 1 é que, historicamente, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, inclusive existem pesquisas lá nos Estados Unidos com mais de 200 anos de avaliação que já comprovaram que o preço dos imóveis acompanha a variação da inflação. Às vezes sobe um pouquinho mais, às vezes sobe um pouquinho menos, mas no histórico ele tem essa valorização da inflação. Isso engana muita gente, né? Às vezes ele fala, nossa, eu comprei um imóvel lá em, sei lá, no ano 2000 por 100 mil e agora ele vale, sei lá, 700 mil. Ganhei dinheiro pra caramba, imóvel que é bom. Quando você vê a inflação nesse período foi de 600%, multiplicou por 7 o valor. E às vezes o valor do imóvel só foi corrigido pela inflação. Você vai se ferrar na hora de pagar um imposto quando você vender esse imóvel, porque o governo não quer saber, ele usa o valor contábil, né? Então você vendeu por 700, o negócio que você comprou por 100 teve um lucro de 600, mas na prática o teu poder de compra foi só mantido, né? Mas enfim. A premissa 1, o preço dos imóveis ele acompanha a variação da inflação no longo prazo. E a premissa 2 é que imóveis podem gerar rendas através dos aluguéis. Então, logo, quando você investe em fundos imobiliários, você está investindo em quê? Em um ativo que investe em imóveis geradores de renda através de aluguel. Se você investe em bons fundos imobiliários, você vai estar mais do que protegido da inflação. E para comprovar isso, para mostrar isso para vocês, eu selecionei alguns dos fundos imobiliários mais longevos. Não são os melhores. Estão longe de ser aqueles que deram os melhores retornos, tá? Eu sou bem honesto quando eu faço as coisas com vocês. Eu não pego aqueles casos excepcionais para poder provar um ponto. Eu peguei casos mais genéricos mesmo. A questão é que a gente tem poucos fundos imobiliários com histórico superior a 10 anos, tá? Então eu peguei aqui, por exemplo, o HGLG11, que ele fez seu IPO lá em 2011. E o HGLG11, mesmo estando uma queda, no momento que eu tirei esse print, ele tinha caído de 170 para... estava em 163, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, nos últimos 11 anos, o HGLG11 ele subiu 431%. Ele gerou um retorno médio anual de 16%. Então a gente teve num período, nos últimos 10 anos, uma inflação de 6% e ele gerou para você 16%. Às vezes você puxa o gráfico lá e aquele gráfico, não, está meio que andando de lado. É porque a gente se esquece disso daqui, que eu tinha até marcado aqui. Ó. O retorno total ele é dado pela valorização do ativo mais os proventos recebidos, os proventos distribuídos. Então, não só a valorização da cota, mas também os rendimentos que ele distribui. Esses gráficos, para quem não sabe, eles são retirados de um site que é o fundamentei.com. Eu detalhei ele na aula 109, quando eu revisei o método VSM, tá? Então, na aula 109 eu falo sobre a ferramenta e sobre o novo método VSM. Então, exemplo 1, HGLG11 teve um retorno anual médio de 16%. Lembrando que a inflação dos últimos 10 anos, em média, foi 6,08% ao ano. Então, HGLG11, muito mais do que proteger a inflação. Ele teve inflação mais 10%.
O KNRI, 14% nesse retorno anual nos últimos 10 anos também nesse período. Ele é de 2010 até 2022, então o retorno anual médio ele teve nesse período 334% de valorização, que dá um retorno anual médio de 14%. 14% é o quê? A inflação do período mais 8%. Tá? A grosso modo, tá? Tô fazendo essas contas de padariazinho, que tem pequenas diferenças em relação a isso. Mas se a inflação foi 6 e ele te deu 14, ele te deu 8% de juros reais ao ano. Então, mesmo esse fundo que vem andando de lado, que desde 2019 tá lá caindo, tá, não sei o quê, quando você vê, ele também tá gerando retorno quando você pega em períodos mais altos. Outro fundo, o HGBS, que é um fundo de shopping, HGLG é de logística, o KNRI é de escritórios de logística e o HGBS Shopping também é um fundo que tem um histórico bem longo, desde 2007, na verdade, o HGBS. Ele é até mais longo do que os outros dois que eu mostrei. Também, nesses 14 anos de existência dele, ele rendeu praticamente 600% nesse período, quando você soma a valorização mais o pagamento dos rendimentos. Isso dá um retorno anual médio de 15%. 15% também é muito alto. Seria aquela inflação de 6 mais 9. Então, seriam juros reais de 9%. Então, qualquer um desses fundos, eles geraram retornos acima da inflação. Quando você investe em bons fundos imobiliários, tendo todos os cuidados que a gente ensina aqui na Sociedade Milionária, imóveis diversificados, uma boa gestão, rendimentos que vão sendo mantidos ou até aumentados, como aconteceu com o KNRI nos últimos 24 meses, com o HGLG, com o próprio HGBS, HGRU e tantos outros bons fundos que têm aumentado seus rendimentos. Se você tem esse cuidado de investir em ativos de qualidade, diversificados, de boa gestão, com rendimentos consistentes, vacância controlada, a expectativa é que isso siga acontecendo com você, tá? Então, com fundos imobiliários, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos agora ver como se proteger com ações. Primeiro de tudo, você tem que pensar o que é inflação. A inflação é o aumento generalizado dos preços de produtos e serviços. Você começa a pagar mais caro por alimento, começa a pagar mais caro na sua conta de luz, começa a pagar mais caro na sua conta de água, começa a pagar mais caro no combustível, tudo sobe de preço. Isso é inflação. E a grande pergunta é, quem é que oferece, quem é que vende produtos e serviços? Empresas. Empresas. Então, quando você investe em boas empresas, você também está se protegendo da inflação. Investir em ações, por mais que tenha muita volatilidade, no longo prazo e considerando os proventos, os dividendos distribuídos, que muitas vezes as pessoas esquecem, só olha para a cotação e fala, meu Deus, a Ambev está andando de lado há 10 anos, essa empresa não presta, por que vocês investem nesse tipo de empresa? E esquece que vão se pagando dividendos nesse período. Então tem que sempre que pagar aí, levar isso em consideração, estou sempre destacando isso. Retorno total é a valorização do ativo, mais os proventos distribuídos, tá? Então, mais uma vez também peguei algumas empresas mais longevas. Você sabe que não dá para dar exemplo de boa empresa, pelo menos eu. Inclusive estou aqui tomando uma aguinha aqui nessa caneca aqui maravilhosa, tá? Sensacional essa caneca aqui. Ganhei de presente, inclusive, de uma aluna da Sociedade Milionária que visitou o Museu da WEG lá em Jaraguá do Sul. Ainda vou em Jaraguá do Sul só para conhecer o Museu da WEG. Ela conheceu e me mandou de presente essa caneca aqui. Um dos presentes mais legais que eu já recebi na vida, tá? Então, assim, quando você investe em boas empresas, você vai ter isso. Então, primeiro pegando um exemplo bem desleal, vamos dizer assim, mas é porque eu não posso dar exemplos de boas empresas sem citar a WEG, mas depois eu vou falar também sobre empresas, entre aspas, normais, tá? O que aconteceu com a WEG desde o seu IPO lá, né? Há 24 anos, não é nem o IPO, né? Desde o início do Plano Real. Subiu mais de 98.000%, nos últimos 12 anos subiu 1.800%, mas assim, esses números grandes às vezes confundem. Retorno anual médio da WEG, desde 98 até agora. Qual é o retorno anual médio? 33% ao ano, tá? Somando valorização mais dividendos, tá? Deu um boom recentemente, né, de 2018 para cá, mas ela sempre teve um retorno muito bom. Você pega lá o histórico do lucro da WEG nos últimos, 15 anos, ela cresceu, o lucro cresceu em 13 deles. Os dividendos crescem ininterruptamente nos últimos 13 anos, ela vem pagando dividendos maiores. Você já falando de uma empresa de muita qualidade, tá? Que segue sendo de muita qualidade. Então, 33% ao ano é muito mais que 6% que é a inflação. Mas vamos para empresas normais, empresas que andam de lado. Itube, Itaú.
Tá? Pegando aqui o exemplo do Itaú. Itaú é uma empresa que o pessoal fala, nossa, o banco está andando de lado, para quem investir nisso, não rende nada, não paga dividendos, blá, 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 blá. Quando você vê lá, retorno anual médio, 19% ao ano. É muito maior do que os 6% da inflação no período. Tá? Nos últimos 11 anos, a YouTube, que subiu, entre aspas, pouco no período, subiu 239%. Multiplicou por mais do que 3, multiplicou por 3,39, né? Então, assim, é uma baita de uma valorização. Tá? Mesmo para empresas que, entre aspas, estão andando de lado. Retorno anual médio de 19%. É muito mais do que os 6%. Outra, essa daqui é clássica, Ambev Zona da Massa. Andando de lado, você vê lá 2012 e tal, você vê, parece que está subindo um pouquinho e tal, não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas olham para a cotação, esquecem que se paga dividendos nesse período. Mesmo Ambev, você pega esse período, nos últimos 11 anos subiu 114%. É mais do que a inflação, que foi 80%. Mais do que isso, retorno anual médio da empresa, que tem tudo para ter nesse ano agora, 2022, o maior lucro da sua história, tá? Então, assim, tem tudo para voltar a crescer de maneira muito forte, batendo em 2015, que tinha sido o seu maior lucro até então. Mesmo a Ambev, 17% ao ano de retorno anual médio, muito mais do que os 6% da inflação. Uma boa empresa de energia aqui, peguei a Engie, empresa de energia que eu gosto muito, sou sócio. Todas as empresas que eu estou mencionando aqui, inclusive, eu sou sócio. Engie, retorno anual médio também, nos últimos 12 anos, 371%, retorno anual médio 22%, 22% ao ano, muito maior do que 6% ao ano. Estamos falando de uma empresa praticamente que sobe em linha reta, deu uma explodida lá em 2019, depois deu uma freada, mas voltou para sua tendência de curva, porque é uma boa pagadora de dividendos, então tem uma valorizaçãozinha pequena de cotação, mas uma forte distribuição de dividendos. Você pegar qualquer empresa dessas que são conhecidas por ser boas pagadoras de dividendos e jogar no Fundamentei, porque eles levam em consideração isso, você vai ver coisas bem distorcidas. Você acha às vezes que a empresa está andando de lado, mas quando você soma com os dividendos que ninguém soma, parece que pagou o dividendo e investiu em outra coisa, o dinheiro sumiu. Mas entrou para você e entrou no seu patrimônio. Você simplesmente se esquece que ele existe. Fica só olhando para cotação e se esquece dos dividendos pagos pelas empresas, os rendimentos pagos pelos fundos imobiliários. Engie, 22% ao ano de retorno médio desde lá do seu IPO lá em 2018. E aqui mais um desses exemplos safadinhos, desleais, Raia Drogasil. Tá? Então, Raia Drogasil é uma empresa que ela fez lá seu IPO em 96, se eu não estiver enganado, está marcado aí como 98, mas acho que foi em 96. Também uma empresa que também teve uma valorização nos últimos 24 anos, né, de 230 mil%, nos outros 12 anos, 1.269%, ela multiplicou por 14 o valor que você tinha investido, se eu tivesse investido nela há 12 anos atrás. E teve um retorno médio também, anual, de 38%. O fato é que, quando você investir em boas empresas, de maneira diversificada, talvez você pode até ter uma ou outra que rendeu um pouquinho abaixo da inflação, num período mais longo, mas a imensa maioria das boas empresas vai ter retornos bem acima da inflação. E pode ser que você tenha colocado na sua carteira uma nova VEG, uma nova Raia Drogasil, que ela sozinha dá uma puxada tão grande na tua empresa que ela nivela toda a tua carteira e faz com que você, na média, também esteja protegido da inflação ao investir o seu dinheiro, tá? Cotação vai para lá e para cá. Dividendos vai caindo todo ano, vai caindo todo ano, vai caindo todo ano. Por isso que eu sempre falo para vocês, alunos da Sociedade Milionária, se vocês quiserem acompanhar qualquer coisa, não fica acompanhando a valorização de carteira. Porque valorização de carteira não leva em consideração a porra dos dividendos. Fica só nessa porra dessas cotas e você fica sendo enrolado. Quando na verdade ela teria que ser pelo retorno total. Ou você calcula o retorno total, ou você esquece essa questão de valorização, porque o preço está lá e está cá, e olha só para o crescimento dos seus dividendos. Se você fizer o acompanhamento dos seus dividendos todos os meses, fechou o mês, soma todos os dividendos pagos pelos fundos imobiliários, ações, se quiser somar os juros dos seus títulos públicos também, dividendos no exterior e converte para real, soma eles e vai acompanhando esse crescimento. Eu garanto a você, esse número vai crescer todo ano, sem exceção. Na maioria dos casos ele vai dobrando de um ano para o outro, principalmente quando você está começando. Tá? Se vai começando mesmo, na verdade ele vai ter em proporções muito maiores. Mas esse é o número que você deveria estar se preocupando, com o crescimento dos seus dividendos, mesmo que você não invista com foco em dividendos, tá? Fechamos agora em ações. Tenho certeza que agora vocês entenderam como é que boas empresas podem te proteger de ações. E agora eu vou falar da proteção, que na minha opinião é a proteção, não sei se eu chamaria de mais importante, mas é uma que ela é essencial. Todos deveriam ter pelo menos uma parte do seu patrimônio protegido dessa maneira, que é o quê? Investindo no exterior. Porque a proteção que você tem quando você investe no exterior,
ela é muito maior. Vou até sair da frente aqui para poder tirar o meu vídeo e depois eu volto, só para poder mostrar uns números aqui bem rápido. Mas a inflação, quando você investe no exterior, é muito mais do que apenas se proteger da inflação aqui no Brasil, que também você vai se proteger. Por quê? Porque historicamente a inflação brasileira ela é maior do que a inflação americana. Os Estados Unidos teve um descompasso de inflação maior dos últimos 40 anos, porque a inflação lá bateu em 8% nos últimos 12 meses. 8% é um negócio que acontece, sei lá, a cada 5 anos aqui no Brasil. Mas historicamente a inflação americana é muito menor do que a brasileira. Logo, se o real perde valor mais rápido do que o dólar, a tendência é que no longo prazo o dólar passe a valer cada vez mais do que o real. Então só em você investir em, entre aspas, dólar, você já está se protegendo um pouco da inflação. Mas a grande sacada é muito mais do que apenas você se proteger da inflação. É você se proteger do risco Brasil. É de dar alguma merda tão grande aqui que a nossa moeda desvaloriza tanto, como aconteceu com a Argentina, como aconteceu com a Venezuela, como aconteceu com outros países da América Latina, inclusive o próprio Brasil, lá no final da década de 1980, começo da década de 1990, para quem tem mais de 45 anos, deve inclusive se lembrar disso, deve ter sentido na pele, mesmo tendo sido um adolescente nessa época. Você tem um dinheiro lá fora, ele te traz uma proteção maior, que é a proteção do risco Brasil. E aí quando eu falo em investir em dólar, é importante que fique bem claro, para quem já está mais tempo na Sociedade Milionária, já deve ter entendido. Mas investir em dólar não é comprar dólar. Investir em dólar é você investir em ativos que geram valor em dólar, ou seja, em empresas e REITs. Em stocks e REITs. Stocks seriam o quê? As ações das empresas americanas. REITs seriam o quê? Tipo, entre aspas, os fundos imobiliários americanos. São empresas também que investem no mercado imobiliário americano e que geram também dividendos, inclusive, acima da média das stocks, por exemplo, tá? Mas eu vou deixa eu ver se eu só sair aqui da frente da imagem rapidão para mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Esse gráfico aqui. Esse gráfico é do livro Stocks for the Long Run, que é um livro do Jeremy Siegel, que ele fez uma pesquisa também absurda. Essa daí, por exemplo, tem aqui o Total Return, Total Real Returns. O que é Real Return? É retorno real, ou seja, retorno acima da inflação. Em mais de 200 anos, de 1802 a 2013, dezembro de 2013. E o que ele verificou foi o seguinte, olha, nesse período, quem investiu em stocks, em ações de empresas americanas, na média, isso aqui não é uma específica, não é um combinado bonitinho de ações bem escolhidas, é a média do mercado, ou seja, o SP500. Vamos dizer assim, o SP500 não existe há 200 anos, se eu não estiver enganado, mas é como se fosse o SP500, o índice das 500 maiores empresas americanas. Quem investiu nisso teve um retorno desses 200 anos médio de 6,7%. Isso é retorno real, retorno acima da inflação. É inflação mais 6,7%. E aí bonds são títulos de longo prazo, então foi 3,5% mais inflação americana. Bills são títulos de curto prazo, lá nos Estados Unidos, 2,7% mais inflação. Quem investiu em gold, que seria ouro, né? Muita gente acha que não, ouro é proteção e tal. O ouro ele praticamente só te protege da inflação mesmo, tá? Então ele é um ativo de proteção. Ele não te dá grandes retornos reais acima da inflação. Então nos últimos 2 anos, quem investiu em ouro, nos últimos 200 anos, teve 0,6 mais inflação. Aquela coisa, praticamente só protegendo a inflação. Se eu investir $1 lá em 1802, teria hoje 3,21 dólares acima da inflação. Tá? Stocks que investiam $1 teria 930 mil dólares. Tá? E aqui a questão do dólar. Quem tinha só dólar mesmo, perdeu 1,4% ao ano. Por quê? Porque existe inflação. Então você só ter o dinheiro não vai mudar muita coisa na tua vida. Tá? Você precisa investir em ativos que te geram valor em dólar. E o que seria isso? Olha, a coisa mais fácil, simples e preguiçosa possível que você poderia fazer era investir num ETF que segue o SP500. E aqui é muito importante que fique claro, tá? Qualquer um desses 3. Eu prefiro esses 2 porque eles têm taxas de administração menores, VOO ou IVV. E aqui fica bem claro, é ou, tá? Por quê? Porque eu já vi gente investindo nos 2. Não precisa. O VOO, o IVV e o SPY, esses 3 ETFs, eles investem seguindo o mesmo índice, o SP500, S&P 500, que ele segue o quê? As 500 maiores empresas americanas. Você comprando qualquer um desses ETFs,
Se você só investir nele, só nele, lá nos Estados Unidos, só nele, não precisaria de mais nada, você já está fazendo tipo 90% de um trabalho bem feito. Tá? Muitas vezes o que você quiser acrescentar mais pode até atrapalhar do que ajudar. Tá? Na sociedade milionária eu falo de algumas coisas que você pode colocar mais, um VNQ aqui para poder investir em ETF de REITs, um ETF de Small Caps, mas se você investir só nele, em um desses, ou o VOO ou o IVV, você já está tendo o retorno total das 500 maiores empresas. E aí você pode optar por isso, que é as 500 maiores empresas, ou até, se você quiser ir na força bruta, o VTI, que é um ETF que segue todo o mercado americano. Deixa eu até botar aqui americano para vocês não confundirem com o VT, que é o mercado do mundo inteiro, que eu não gosto. O do VTI eu acho interessante, apesar de preferir um desses três aqui. Eu prefiro o SP500, que é as 500 maiores empresas. Até porque se uma empresa ela deixa de ficar entre as 500 maiores, ela sai do índice. Então ele está sempre focando o quê? Na nata da nata da nata. Então eu prefiro até o SP500. Mas se você quiser investir no mercado inteiro, em todas as empresas listadas no mercado americano, obviamente balanceadas pelo tamanho delas, né? Então quando você investe no VTI, praticamente acho que 80% do retorno no VTI, ele vem das 500 maiores, tá? Então, por isso que eles andam muito juntos. Se você pegar um gráfico comparando VOO com VTI, vocês vão ver que eles andam bem juntos. Tá? Mas se você investir só num desses ativos, você já tem essa proteção que eu estou falando aqui para vocês. Porque ele está investindo nas 500 maiores empresas americanas e aí é como você faz ao investir em ações aqui no Brasil. Você vai ter a valorização que elas vão ter pelo bom desempenho que elas vão apresentando, mais o recebimento dos dividendos. E esses ETFs americanos, eles pagam dividendos para você e você passa a receber dividendos em dólar. Então, simplesmente... eu poderia ter falado só essa frase no começo da aula e ter acabado a aula. Se você seguir o que a gente faz aqui na Sociedade Milionária, você vai estar protegido da inflação. Eu poderia ter feito uma aula só de 10 segundos, tá? Mas é muito mais importante vocês entenderem a razão por trás. Eu espero que com essa aula de aproximadamente 40 minutos, vocês tenham entendido não só a parte introdutória, conceitual, mas porque cada uma das classes de ativos vão te proteger da inflação, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito mais tranquilos em relação aos seus investimentos. Tá? Eu sei que volatilidade de preço muitas vezes incomoda, mas o mais importante é você ter a consciência que você está investindo da maneira correta, você está investindo em boas empresas, em bons fundos imobiliários, em bons ETFs, todos eles geram dividendos, esses dividendos incrementam os seus investimentos, você vai reinvestindo eles, somando com seus novos aportes, crescendo seu patrimônio, independente de preço estar flutuando, você vai recebendo cada vez mais dividendos e vai reinvestindo e recebendo cada vez mais, e essa bola de neve vai crescendo para que daqui a alguns anos os dividendos que você receba seja maior do que a sua renda ativa, ou seja, a renda que você recebe no seu trabalho. E aí você vai ter muito mais liberdade para fazer o que quiser, mudar de trabalho, se aposentar, o que eu não recomendo que ninguém faça, apenas que você vai trabalhar em algo que você tenha ainda mais prazer, mas você está construindo uma base muito mais sólida para um futuro financeiro muito melhor para você e para sua família, sem depender de INSS, sem depender de alguns planos de previdência privadas com taxas altíssimas. Você constrói seu próprio patrimônio gerador de renda, tá? Então esse é o principal objetivo da Sociedade Milionária. Eu espero que você tenha entendido de uma vez por todas que simplesmente seguir o que a gente ensina aqui na Sociedade Milionária, investindo no exterior, investindo em ações de boas empresas, investindo em bons fundos imobiliários e investindo também uma parte do seu patrimônio na renda fixa, você está protegido, você está protegida da inflação, tá? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiver qualquer dúvida, é só deixar um comentário aqui embaixo. Um forte abraço. Tchau, tchau. E aí, gostou da aula? Espero que sim. Agradeço, inclusive, por você ter ficado aqui até o final, ter assistido essa aula, ter feito anotações. Seguramente essa aula te deu vários insights para que você possa repensar seus investimentos e ter algumas ideias para melhorar, para deixar sua carteira ainda mais robusta, tá? É importante deixar claro que essa aula ela faz parte lá da Sociedade Milionária, mas tudo que eu falei nela é apenas a ponta do iceberg de como você pode proteger a sua carteira, tá? Dentro da Sociedade Milionária você vai saber exatamente como escolher cada um dos ativos que eu mencionei. Afinal, eu dei alguns exemplos, mas como você escolher, selecionar os melhores fundos imobiliários, as melhores ações, como investir diretamente no exterior e também como você bolar algumas estratégias na renda fixa para se proteger da inflação. Na próxima terça-feira, dia 2 de maio, às 9 horas da manhã, eu vou liberar talvez a melhor oferta que eu já fiz para a Sociedade Milionária. Mas ela só vai ser a melhor oferta dependendo da velocidade que você decidir fazer a sua inscrição. Por que eu estou falando isso? Porque lá nessa oferta da próxima terça-feira, dia 2 de maio,
vão existir 4 bônus. 2 deles são garantidos para todo mundo. Todo mundo que entrar vai aproveitar, que serão esses daqui. O bônus 1 vai ser a Sociedade Milionária Vitalícia. Então, quando você fizer sua inscrição, em vez de você ter direito só a uma anuidade, ou seja, a um acesso por 12 meses, você vai ter direito por acesso por tempo indeterminado à Sociedade Milionária, tá? Enquanto eu estiver liberando aula, você vai continuar com acesso. E mesmo se daqui a alguns anos, o que eu não pretendo fazer, eu deixar de criar conteúdos para a Sociedade Milionária, você vai continuar com acesso. Esse acesso não expira. Esse é o bônus 1, Sociedade Milionária Vitalícia. O bônus 2 é o acesso ao curso Renda Forte, que é o meu curso exclusivo de renda fixa e tesouro direto, tá? Então ele é um curso que eu tenho, que eu vendo, ele custa R$ 697 e você vai levar ele sem custos adicionais, tá? Fazendo sua inscrição, lá na próxima terça-feira, você também vai levar acesso ao curso Renda Forte. Esses 2 bônus, SM Vitalícia e Renda Forte, todo mundo vai levar. Mas vão existir outros 2 que eu chamo até de super bônus, que aí vai depender da sua velocidade de inscrição. Por isso que é importante você se inscrever na lista VIP, tá? Dependendo de onde você estiver assistindo esse vídeo, talvez tenha um botão logo aqui embaixo. Se for pelo YouTube, vai ter um linkzinho na descrição do vídeo para que você possa se inscrever lá na lista VIP e receber o seu e-mail com prioridade para que você tenha um pouco mais de tempo em relação ao público geral para poder fazer a sua inscrição. E quais serão esses 2 super bônus? O super bônus número 1 é uma mentoria individual. Nesse daqui você vai ter um encontro online comigo, onde a gente vai poder discutir, olho no olho, a sua carteira. Eu vou avaliar a sua carteira, eu vou fazer a revisão da sua carteira junto com você, discutir sobre alguns ativos, dar alguns insights de como você pode deixar a sua carteira mais robusta, mais protegida, com melhores ativos, falando o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, e você vai poder tirar as suas dúvidas. Esse super bônus, ele vai ser muito exclusivo. Ele vai ser apenas para os 10 primeiros inscritos. Por isso vai ser bem importante que você anote lá na sua agenda para que você não perca essa data. Se você for um dos 10 primeiros, você vai levar, além dos bônus que eu já tinha falado, também o direito a fazer uma mentoria individual diretamente comigo, tá? Quem ficar entre os 10 primeiros, a gente vai entrar em contato e vai explicar exatamente como vai acontecer. E o super bônus número 2, que também é exclusivo, mas vai dar espaço para mais pessoas, é o seguinte: é uma revisão de carteira. Você vai ter direito a ter sua carteira, enviar sua carteira para mim e ela vai ser revisada diretamente por mim, tá? Onde eu vou te mandar alguns insights também. Aqui não vai ser no olho, não vai ser com a mentoria individual, tá? Mas você vai me mandar sua carteira, eu vou fazer uma avaliação e vou devolver ela para você, tá? Também vai ser uma revisão da sua carteira, onde eu vou avaliar sua estratégia, seus ativos, sua distribuição de alocação de ativos, as classes de ativos que você escolheu, se ela está adequada aos seus objetivos, que você vai me mandar também, tá? Então, essa revisão de carteira, ela vai ser um super bônus para os 100 primeiros, tá? Então, as 100 primeiras pessoas que entrarem na Sociedade Milionária, nessa oferta do dia 2 de maio, tá? A partir da terça-feira, 2 de maio, a partir das 9 horas da manhã, as 100 primeiras pessoas também vão levar essa análise de carteira, tá? Então, existem esses 2 bônus. Sociedade Milionária Vitalícia e Renda Forte, que vai ser para todo mundo. A mentoria individual vai ser só para os 10 primeiros e a revisão de carteira vai ser para os 100 primeiros, tá? Então, caso você tenha interesse em entrar na Sociedade Milionária, se você for rápido no gatilho, você pode levar tudo isso para você, tá? Para você não perder isso, entrar na lista VIP da Sociedade Milionária, mais uma vez, aqui embaixo tem um botãozinho, ou se você estiver assistindo pelo YouTube, vai ter um link na descrição do vídeo, onde você vai poder entrar nessa lista VIP para que você receba um e-mail na terça-feira, dia 2 de maio, pontualmente às 9 horas da manhã, para que você possa concorrer a uma das vagas dessa oferta da Sociedade Milionária, tá bom? Então é isso, esse vídeo fica por aqui, né? Espero que você tenha curtido a aula, aproveitado, feito anotações, e eu espero muito que a gente se encontre na Sociedade Milionária também, tá? Um forte abraço, tchau, tchau.